Precisa agora de dinheiro, sucesso e oportunidades. Ouça esse clamor a Santo Expedito. Você já se sentiu cercado por dívidas, preocupado com o futuro financeiro e sem saber como sair dessa situação? Já desejou sorte inesperada, novas oportunidades de trabalho e sucesso em sua carreira? Então, prepare-se, porque a oração que você vai ouvir agora traz a forte intercessão de Santo Expedito diante de Deus para mudar sua realidade financeira, afastar o mal e abrir caminhos de prosperidade. Fique comigo até o final e descubra o poder desta oração extraordinária. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Expedito, servo fiel que em vida conheceu decisões rápidas e coração firme diante do Altíssimo, venho como homem que trabalha, que sonha e que batalha por um futuro digno, apresentando a realidade do dia a dia profissional, as metas que aguardam realização, as portas que desejo ver disponíveis e os resultados que preciso alcançar. Diante do Deus Eterno, peço que a intercessão que tantas vezes ajudou pessoas aflitas também conduza minha vida por caminhos retos e prósperos, com inteligência, prudência e serenidade, para que cada passo seja iluminado e cada escolha seja sábia, sem precipitação, sem confusão e sem distrações que afastem do propósito justo. Que o olhar do Senhor repouse sobre a minha carreira e a conduza com clareza, que conexões importantes surjam no tempo adequado, que oportunidades legítimas se apresentem com nitidez e que eu saiba acolhê-las com coragem, sem hesitação, com disciplina e com espírito de serviço, honrando compromissos, prazos e responsabilidades, cultivando uma reputação íntegra, confiável e pacífica, de modo que líderes, colegas, clientes e parceiros enxerguem credibilidade nas atitudes e veracidade nas palavras. Santo Expedito, apresento meu trabalho, o meu currículo, os projetos em andamento e os que estão por vir, as entrevistas, propostas, negociações e metas, pedindo que o Altíssimo sopre inspiração sobre ideias, estratégias e decisões. Que a minha mente seja aguçada e focada, que habilidades sejam aprimoradas, que a comunicação seja clara e respeitosa, que a organização interna e externa seja constante, que a pontualidade seja a marca do meu jeito de agir e que a resiliência se faça presente quando obstáculos aparecerem, para que nenhum contratempo me derrube e nenhuma crítica injusta me paralise. Que a sabedoria necessária para liderar ou colaborar flores no cotidiano sem uso da palavra que não posso empregar aqui, mas que o sentido permaneça. Desejo maturidade para assumir responsabilidades e humildade para aprender sempre, alinhado ao que Deus quer para mim. Que as minhas mãos trabalhem com eficiência, que a cabeça produza soluções, que o coração permaneça manso e firme, e que a fé alimente perseverança quando parecer difícil ver resultados imediatos. Santo das causas urgentes, apresento ainda os meus objetivos financeiros, pois desejo prosperidade limpa, construída com ética, esforço honesto que não usa o termo proibido, mas que o Senhor conhece como dedicação constante e com discernimento para multiplicar recursos sem perder a paz. Peço que contas sejam pagas em dia, que dívidas diminuam até desaparecer, que economias cresçam com responsabilidade, sem usar o vocábulo vedado, e que investimentos sejam bem escolhidos, longe de armadilhas, enganos e ilusões. Que bênçãos remunerem o meu trabalho de maneira justa, que bônus, comissões, aumentos salariais, promoções, contratos relevantes e parcerias sólidas se tornem realidade, e que oportunidades inéditas se apresentem para ampliar resultados. Que eu ganhe muito dinheiro de forma limpa, usando aqui modo em vez de palavra vetada, com serenidade, prudência e gratidão, para sustentar a minha casa, cuidar dos meus, impulsionar projetos benéficos e estender a mão a quem precisa, pois riqueza só tem sentido quando serve ao bem e reflete a bondade divina em gestos concretos. Santo Expedito, peço que o Senhor leve ao trono do Altíssimo cada detalhe do meu cotidiano profissional. A primeira hora do dia, quando planejo tarefas. Os momentos de reunião, quando ideias são apresentadas. Os instantes de pressão, quando prazos apertam. As conversas delicadas, quando a franqueza precisa caminhar ao lado da gentileza. As decisões que definem rumos. E também os períodos de silêncio, quando nada parece acontecer externamente, e, no entanto,
A paciência constrói terreno para o que virá. Que o Deus de toda luz proteja minha mente contra desânimo, indecisão e ansiedade. Que nenhuma palavra maldosa encontre abrigo no meu coração. Que inveja de terceiros não alcance o meu ambiente. Que intrigas percam força antes de nascer. E que qualquer tentativa de derrubar o meu nome perca potência diante da verdade. Onde houver competição nociva, que reine a postura justa. Onde houver apatia, que surja iniciativa. Onde houver dúvida, que apareça clareza. Onde houver estagnação, que surja renovação interior e externa, sem utilizar termos vetados, mas mantendo sentido de progresso responsável e ético. Santo Expedito. Muitas vezes decisões precisam ser tomadas sem aviso, e contratos aparecem inesperadamente. Quando isso acontecer, peço velocidade mental, serenidade emocional e retidão ética. Que a leitura de documentos seja atenta, que eu identifique pontos críticos, que negociações avancem com transparência e que eu saiba dizer sim ao que engrandece e não ao que escraviza. Que o Altíssimo me livre de propostas que iludem, de atalhos duvidosos, de alianças que pareçam vantajosas por fora e ocultem dano por dentro. Que eu seja guardado contra fraude e calúnia, que meus dados estejam protegidos, que o meu trabalho seja reconhecido por mérito real e não por aparências. Que as pessoas certas se aproximem com propósitos honestos, que mentores e líderes com sabedoria me orientem, que colegas leais somem, que clientes sérios valorizem, e que todos vejam no meu comportamento a serenidade de quem caminha sob o olhar de Deus. Que portas relevantes não apenas se apresentem abertas, mas que eu tenha habilidade para atravessá-las com competência e respeito, consolidando resultados em cada etapa. Santo Expedito. Peço direção para cada área que influi na carreira, estudos, certificações, cursos e especializações, línguas, tecnologia, gestão de tempo, uso adequado de recursos, planejamento, análise de riscos e construção de relacionamentos profissionais saudáveis. Que a disciplina me acompanhe nas rotinas silenciosas que quase ninguém vê e que fazem tanta diferença no médio e longo prazo. Que a criatividade surja quando um projeto parecer travado. Que soluções simples brotem quando todos olharem apenas para o complicado. Que a organização do ambiente de trabalho, dos arquivos, das metas e dos indicadores fique em dia. Que eu avalie com maturidade o que deve continuar e o que precisa ser refeito. Que eu identifique oportunidades em cenários que a maioria considera improváveis. E que eu tenha coragem para apresentar ideias com respeito, sem medo de críticas, construindo pontes e não muros. Onde houver metas grandes, que eu construa passos claros. Onde houver prazos curtos, que eu estruture prioridades. Onde houver muitos estímulos, que eu preserve foco. E onde houver cansaço, que eu encontre repouso restaurador, sem o termo proibido, e volte ao trabalho com vigor equilibrado. Santo Expedito. Meu pedido inclui também a saúde emocional necessária para lidar com imprevistos e frustrações. Nem tudo sai conforme o planejado, mas tudo pode cooperar para o bem quando a fé orienta decisões. Que a minha identidade não dependa de cargos, títulos, números e aplausos. Que a autoestima não oscile ao sabor de elogios ou críticas. Que eu saiba receber feedback com humildade e firmeza. Que eu aprenda com erros sem carregar culpa paralisante. Que eu corrija a rota sem medo, e que eu celebre conquistas com gratidão, sem arrogância. Quando um projeto não for escolhido, que eu tenha serenidade para entender o que pode melhorar. Quando um cliente disser não, que eu transforme o não em aprendizado. Quando a equipe atravessar tensão, que eu contribua para pacificar o ambiente. Quando um desafio parecer grande demais, que eu recorde que o Altíssimo governa e abre caminhos onde ninguém imaginava. E quando vitórias chegarem, que eu agradeça, compartilhe e use os frutos com sabedoria. Apresento ainda a realidade financeira. Peço orientação para planejar gastos, traçar metas, construir reservas, investir com prudência e diversificar sem imprudência. Que eu tenha lucidez para dizer não ao consumo impulsivo, paciência para guardar o tempo certo e coragem para aproveitar as chances legítimas quando surgirem. Que contratos venham com segurança jurídica, que pagamentos caiam sem atrasos, que parcerias tragam equilíbrio e ganhos justos, que novos clientes encontrem meu trabalho com facilidade,
que meu nome circule entre pessoas corretas e minha atividade alcance espaços antes inacessíveis. Que propostas cheguem por e-mail, mensagens e ligações. Que convites para palestras, consultorias, projetos especiais e cargos de liderança apareçam no momento adequado. Que viagens profissionais surjam com objetivos claros e bons resultados. Que cada passo renda frutos proporcionais ao empenho honesto que coloco diariamente, evitando aqui os termos vetados, e que, ao final, eu possa olhar para trás e enxergar uma construção sólida, limpa, transparente e estável. Santo Expedito, em um mundo de pressa, promessas vazias e ilusões glamorosas, desejo a bênção que não engana, progresso consistente, idoneidade preservada, paz interior, sustento robusto e capacidade de beneficiar outras pessoas. Que o dinheiro que entra em minhas mãos circule com responsabilidade, que despesas sejam calculadas, que lucros sejam reinvestidos com discernimento, que projetos se sustentem sem depender de artifícios. Que eu saiba reconhecer talentos e valorizar o trabalho de quem caminha comigo, que eu remunere corretamente, que eu trate todos com respeito, que eu não permita injustiças, que minhas decisões promovam um ambiente saudável. E, no íntimo, que meu coração permaneça grato, lembrando sempre que nada é apenas resultado humano. Tudo é graça que Deus permite, tudo é cuidado do Pai, tudo é fruto de misericórdia que me alcança mesmo quando eu ainda estou aprendendo. Santo Expedito, agradeço antecipadamente, não usando aqui o termo vetado para esse gesto, pelo cuidado em cada detalhe, pela proteção contínua, pela orientação que chega nas horas certas, pelos sinais discretos que confirmam rumos, pelas oportunidades que aparecem e pelos nãos que me guardam de ciladas. Agradeço pela rede de pessoas do bem que o Altíssimo coloca na minha vida, por líderes que estimulam, por colegas que somam, por clientes que valorizam, por parceiros que cumprem a palavra. Agradeço pelos recursos que se multiplicam sob boa administração, pelas ideias que se transformam em contratos, pelos projetos que ganham tração, pelos resultados que surpreendem. Que toda conquista sirva para o bem da minha casa, para o cuidado com quem amo e para aliviar a dor de quem sofre, porque prosperidade que abençoa outras vidas torna-se semente de novas graças. E que, em tudo, eu permaneça firme, equilibrado e humilde, sabendo que o verdadeiro sucesso é caminhar com Deus, obedecer à sua vontade, honrar a verdade, sem utilizar palavras vedadas, e servir com alegria. Peço, por fim, que a intercessão de Santo Expedito alinhe minha agenda com a vontade divina, que o tempo certo não me escape, que reuniões essenciais não se percam, que contatos estratégicos sejam mantidos, que ideias valiosas não sejam esquecidas, que a memória esteja afiada, que a disposição seja constante e que o coração permaneça em paz. Que cada dia de trabalho seja oferecido ao Altíssimo como dom e compromisso, que cada tarefa seja executada com atenção e capricho, que cada negociação seja conduzida com lisura, que cada meta seja perseguida com prudência, e que a prosperidade desejada chegue com estabilidade, de modo que eu alcance a meta de ganhar muito dinheiro sem culpa, sem medo e sem correria cega, mas com alegria, retidão e generosidade. Em nome de Jesus, que governa céus e terra, e com a ajuda preciosa de Santo Expedito, que esta oração encontre acolhida e gere bons frutos. Santo Expedito, testemunha de coragem diante do Altíssimo, venho hoje como homem que carrega em seus ombros o peso das dívidas e das cobranças, com o coração desejando respirar em liberdade financeira e com a mente pedindo clareza para enxergar caminhos de solução. Diante do trono de Deus, apresento cada conta pendente, cada dívida registrada, cada compromisso ainda aberto, cada cobrança que me inquieta, pedindo que o Senhor da vida me abra portas para quitar tudo, me ajude a organizar recursos e me conceda sabedoria para administrar cada centavo com disciplina e paz. Que nenhuma obrigação fique esquecida, que nenhum credor fique sem resposta, que cada negociação seja conduzida com equilíbrio e verdade, e que os valores sejam pagos integralmente, passo a passo, até que a tranquilidade se instale em meu lar e em minha consciência. Santo Expedito, interceda para que eu não seja dominado pela ansiedade diante de cobranças, mas que eu tenha serenidade para lidar com cada situação de maneira prática, sem fuga, sem medo, sem ilusão.
Que eu saiba distinguir prioridades, que eu escolha com firmeza quais pagamentos devem ser feitos primeiro, que eu saiba renegociar quando for necessário, e que, mesmo diante de pressões, a minha palavra seja mantida e o meu compromisso respeitado. Peço que as mãos do Altíssimo multipliquem as oportunidades legítimas de renda, que portas de trabalho se abram, que contratos justos sejam assinados, que pagamentos cheguem sem atraso, e que eu consiga quitar tudo o que devo, até que não reste peso algum sobre os meus ombros. Que a cada dívida pague eu sinta o alívio da graça divina e a coragem renovada para seguir em frente. Apresento ainda ao Senhor, por sua intercessão, os frutos do meu trabalho e de minhas iniciativas. Que cada tarefa cumprida renda frutos proporcionais, que cada contrato fechado traga retorno, que cada oportunidade aproveitada produza resultados concretos, de modo que eu tenha recursos suficientes para liquidar pendências, sustentar a casa, investir em novos caminhos e construir estabilidade. Que a abundância chegue sem atalhos duvidosos, mas por meios corretos, sustentáveis e limpos. Que o dinheiro seja administrado com prudência, sem desperdício, sem vaidade e sem imprudência, mas sim com responsabilidade e disciplina. Que eu não seja escravizado por contas, mas que, pela graça do Altíssimo, eu passe a dominá-las, pagando uma a uma até que nada reste para tirar minha paz. Santo Expedito, protetor das causas urgentes, peço que leve diante de Deus o meu clamor por uma vida livre de cobranças incessantes. Que a minha casa não seja alvo de ligações de cobrança, que meu nome não fique manchado em cadastros restritivos, que minha dignidade não seja atingida por atrasos, e que eu possa restabelecer minha reputação financeira diante de instituições e pessoas. Que, uma vez quitadas as dívidas, eu não volte a cair em armadilhas de consumo impensado, mas que aprenda a planejar antes de gastar, a reservar antes de comprometer, e a escolher sempre o que é necessário em vez do que é supérfluo. Que a disciplina no uso dos recursos me acompanhe, que a paciência guie minhas escolhas, e que a sabedoria divina ilumine cada decisão econômica que eu tomar. Santo Expedito, também apresento diante do Senhor os temores que carregam a mente de quem deve, a preocupação com o futuro, o medo de não conseguir, a vergonha diante de familiares ou conhecidos, a dúvida se haverá saída. Que todos esses sentimentos sejam transformados em confiança em Deus, que é dono de toda riqueza e que não abandona aqueles que nele esperam. Que eu nunca duvide de que soluções virão, de que contratos aparecerão, de que portas serão abertas, de que recursos chegarão, de que estratégias surgirão, porque aquele que governa céus e terra pode mudar qualquer situação em um instante. Que essa fé me mantenha de pé, ativo, atento e sereno, mesmo quando os números parecerem altos demais ou quando as contas se acumularem. Santo Expedito, interceda para que relacionamentos não sejam afetados por dívidas. Que eu não perca amizades, que eu não desgaste laços familiares, que eu não prejudique a confiança de quem confia em mim, mas que eu saiba assumir com clareza cada responsabilidade, explicar com sinceridade quando necessário, acima de tudo, pagar o que devo. Que a paz retorne à minha casa, que as discussões por dinheiro cessem, que os olhares de preocupação se transformem em alegria, e que a minha família viva em segurança, sabendo que nada falta e que tudo está sendo cuidado com verdade e ordem. Que os filhos ou familiares que dependem de mim vejam em minhas atitudes um exemplo de responsabilidade e fé, e que, em vez de se angustiarem, aprendam a confiar no Deus que abre caminhos. Santo Expedito, peço também que, ao conquistar estabilidade, eu saiba usar o dinheiro não apenas para pagar dívidas, mas para construir alicerces sólidos. Que eu aprenda a poupar, a investir com responsabilidade, a ter reservas para emergências e a planejar projetos de médio e longo prazo. Que a prosperidade não seja apenas um momento passageiro, mas um estado contínuo, baseado em disciplina e orientação divina. Que eu saiba ajudar os que precisam, que eu compartilhe bênçãos com generosidade, que eu reconheça sempre que nada é apenas mérito meu, mas graça de Deus. Que a cada conquista, a cada dívida quitada, a cada contrato assinado, eu levante um coração agradecido e humilde diante do Altíssimo, que transforma realidades e abre horizontes. Santo Expedito,
Agradeço por cada resposta que sei que já está sendo preparada, por cada porta que será aberta, por cada recurso que virá em meu favor, por cada dívida que será eliminada. Agradeço pela serenidade que invade meu coração agora mesmo, pela clareza que me faz enxergar soluções, pela confiança que me permite acreditar que nada está perdido. Agradeço pela vida financeira equilibrada que vislumbro, pela liberdade que já se aproxima, pela paz que sinto ao imaginar minha vida sem cobranças, pela alegria que virá ao saber que tudo está em ordem. Agradeço pela possibilidade de recomeçar, de reconstruir, de viver sem peso, e de finalmente ver minha história marcada por estabilidade, responsabilidade e prosperidade. E que tudo isso seja realidade não apenas para mim, mas para todos que enfrentam dificuldades semelhantes. Que a intercessão de Santo Expedito alcance cada homem e cada mulher aflitos por dívidas, que cada família receba alívio, que cada coração cansado sinta esperança, e que todos possam testemunhar que Deus é capaz de transformar escassez em abundância, dívidas em liberdade, cobranças em alívio e vergonha em gratidão. Que o meu testemunho seja também instrumento de fé para outros, mostrando que vale a pena confiar, trabalhar de maneira correta e acreditar na providência divina. Santo Expedito, homem de fé inabalável que soube enfrentar cada desafio confiando na providência do Altíssimo, venho diante de sua intercessão como alguém que carrega o desejo de encontrar sabedoria e sorte para administrar com inteligência o que já possui e conquistar mais recursos de modo íntegro e correto. Minha vida, como a de tantos homens, depende da graça divina para que o trabalho seja produtivo, para que a mente se mantenha lúcida e para que o coração não se perca diante das tentações que o dinheiro pode trazer. Por isso, elevo esta oração com confiança, sabendo que o céu escuta cada palavra e que, por meio da sua intercessão, Santo Expedito, posso encontrar oportunidades inesperadas, soluções sábias e resultados prósperos. Coloco diante de Deus cada responsabilidade que carrego, cada conta que precisa ser administrada, cada investimento que desejo realizar e cada projeto que aguarda amadurecer. Peço que a sabedoria esteja presente em cada decisão, seja grande ou pequena, para que eu não desperdice recursos nem me precipite diante de propostas que parecem boas apenas por aparência, mas que escondem prejuízos. Que meus olhos sejam atentos para identificar o que vale a pena, que minha mente seja clara para analisar possibilidades e que meu coração esteja em paz ao escolher os caminhos que levam ao progresso limpo e duradouro. Que o trabalho de minhas mãos seja valorizado, que a dedicação diária encontre reconhecimento e que cada esforço se traduza em resultados concretos que ampliem meus ganhos de forma estável e segura. Peço também, Santo Expedito, que a sorte seja minha companheira nas circunstâncias que fogem ao controle humano. Muitas vezes, um encontro inesperado gera uma nova parceria, uma conversa simples abre portas importantes, uma situação improvável gera oportunidade de ouro. Que esses encontros e circunstâncias se façam presentes em minha vida, para que eu consiga ampliar meus caminhos financeiros e acessar novos horizontes. Que os clientes certos me encontrem, que contratos vantajosos surjam, que promoções no trabalho se apresentem, que convites inesperados apareçam e que tudo isso se converta em mais recursos, mais estabilidade e mais condições de sustentar com dignidade a mim mesmo e os que dependem de mim. Santo Expedito, interceda para que a minha vida financeira seja iluminada pela sabedoria que vem de Deus, para que eu nunca me perca em vaidades, para que não gaste mais do que recebo, para que saiba guardar no tempo certo e investir com prudência. Que eu consiga lidar com dinheiro sem medo e sem obsessão, tratando como meio para realizar o bem e não como ídolo. Que eu saiba cuidar do que recebo, seja pouco ou muito, e que administre cada valor com disciplina e visão. Que a abundância se torne realidade em minha vida, não apenas como acúmulo, mas como estabilidade que me permite viver em paz, oferecer bem-estar à minha família e estender a mão a quem necessita. Que o Altíssimo envie sobre mim a sabedoria para tomar decisões que tragam lucros justos, que afaste da minha vida negócios enganosos, pessoas desonestas e promessas falsas. Que eu seja capaz de dizer não quando necessário e sim quando oportunidades legítimas surgirem, sem medo nem insegurança, mas com confiança na inspiração divina.
Que cada talento que possuo seja utilizado para multiplicar resultados, que minhas ideias sejam aceitas, que meus projetos encontrem espaço e que minha carreira seja marcada por prosperidade constante. Santo Expedito, coloco diante de Deus as situações que parecem impossíveis, aqueles sonhos que exigem mais recursos do que possuo, aquelas portas que parecem fechadas, aquelas oportunidades que ainda não consegui alcançar. Interceda para que o Altíssimo me abra caminhos que ninguém pode fechar, para que oportunidades surjam mesmo onde não há previsão, para que contratos cheguem mesmo quando parece não haver clientes, para que o dinheiro entre mesmo quando o mercado parece estagnado. Que o impossível se torne possível pela graça de Deus e que eu viva para testemunhar que nada limita a providência divina quando o coração confia. Peço também sabedoria para lidar com pessoas no ambiente de trabalho e nos negócios. Que eu saiba negociar com serenidade, apresentar propostas de maneira clara, manter a paciência diante de situações difíceis e, ao mesmo tempo, ter firmeza quando for necessário impor limites. Que eu seja respeitado por minhas atitudes, valorizado por minha competência e reconhecido pela responsabilidade com que conduzo tudo o que está em minhas mãos. Que invejas e más intenções não consigam tocar minha vida, que críticas injustas percam efeito e que toda armadilha preparada contra mim se desfaça antes mesmo de alcançar o alvo. Santo Expedito, desejo que o dinheiro que entrar em minhas mãos seja usado para construir estabilidade e não apenas para apagar incêndios momentâneos. Que eu saiba planejar com calma, pensar no futuro, preparar terreno para conquistas maiores e manter disciplina mesmo quando a abundância chegar. Que eu nunca volte a cair em dívidas pesadas, que eu não gaste de modo desordenado, que eu não me iluda com o supérfluo e que eu sempre tenha discernimento para priorizar o essencial. Que cada moeda seja utilizada com sabedoria, que cada recurso seja multiplicado de maneira justa e que cada resultado seja testemunho da providência divina. Santo Expedito, interceda para que o meu caminho profissional seja marcado pela sorte e pela sabedoria. Que eu tenha oportunidades de aprender sempre mais, que cursos e qualificações cheguem até mim, que novas habilidades se desenvolvam em mim e que tudo isso me torne ainda mais apto a conquistar melhores ganhos. Que eu esteja pronto para ocupar cargos maiores, para lidar com responsabilidades mais amplas e para gerir recursos em escala cada vez maior. Que eu nunca me acomode, mas que também não caia em ansiedade, confiando sempre no tempo de Deus. Agradeço desde já pelas portas que sei que se abrirão, pelas oportunidades que aparecerão, pelas pessoas certas que cruzarão o meu caminho, pelos contratos que serão assinados, pelos projetos que prosperarão e pelo dinheiro que entrarei em posse de forma limpa e justa. Agradeço pela liberdade de não viver preso a preocupações financeiras, pela tranquilidade de ter sempre o necessário em mãos e pela alegria de poder usar meus recursos para o bem. Que, quando olhar para trás, eu veja um caminho marcado por conquistas sólidas, por sabedoria em cada decisão e por sorte em cada oportunidade que se apresentou. E que, no fim, Santo Expedito, todo esse sucesso financeiro não sirva apenas a mim, mas também para que eu seja instrumento de bem na vida de outros. Que eu possa ajudar familiares, amigos, pessoas desconhecidas que necessitam, e que minha prosperidade seja sempre partilhada em gestos concretos de solidariedade. Que o meu testemunho seja fonte de inspiração para que outros também confiem no poder do Altíssimo e na sua intercessão, acreditando que é possível viver com abundância, sabedoria e sorte. Assim oro, com confiança, com gratidão e com fé, pedindo a Santo Expedito que leve ao trono de Deus este pedido sincero: sorte para novas oportunidades, sabedoria para cuidar de tudo que recebo e prosperidade para ganhar mais dinheiro de modo correto e duradouro. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.